Raio mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar e do café da manhã, como é que vai? Sombras lindas do meu jardim. Raio mansos, vamos caçar nas sombras as sombras. Bora lá, mansos. Analisar mais um episódio do nosso querido Shadow Sama. Bora lá, mansos. Lindos e maravilhosos, vamos. Porque tudo já se inicia com o nosso querido Prota indo aproveitar as suas pequenas férias, na verdade, um momento de prazer mundano. Como ele mesmo faz um pequeno monólogo sobre os pequenos prazeres não muito importantes da vida, que ele adora, maninhos lindos e deliciosos, desfrutar dos pequenos prazeres, e um dos seus favoritos são os banhos termais. E após ele já se dar aquele banho básico à la japa, ele vai tomar seu banho termal, mas para delírio dos giraias, dos discípulos do Jiraya, é um banho misto, mano. Vocês entenderam, né? É um banho misto. E a garota que terminou com ele simplesmente tá ao lado depois do nosso prota entrar todo pleno na água com a toalhinha e tudo mais. E ela sente o momento extremamente constrangedor, barra vergonha alheia, porque ele tá nem aí pra existência dela. E eles vão começar um diálogo muito cringe da cringeira máxima. Porque afinal de contas, ela quer saber o que ele tá cheirando ali. Ele fala que veio a convite de uma amiga sobre um grande evento naquela cidade, do qual a própria menina também vai participar, que é uma espécie de torneio patrocinado pela igreja local, no qual os guerreiros vão até um santuário, fazem a sumonação de um guerreiro do passado, a la necromancia, e o guerreiro vai ser enfrentado pelo desafiante. Você ganha, né, algum prestígio, melhora as habilidades e tudo mais. E o nosso prota tá lá pleno, adquirido aquelas informações. E cara, é tão lindo quando uma cena assim de nudez, de banho de termais não é usado no sentido comum de animes. Cara, essa cena é de muito bom gosto, a censura, a nudez foi feita de uma forma artística ao ponto de que o diálogo dos dois é mais importante do que o contexto pervertido em si da cena. E o Prota e ela vão ter uma conversa, ela tenta dar uma esnobada de que ele não vai participar, de que ele podia se juntar aos cavaleiros, mas não tá nem aí, ele não quer. Ele quer que esse palco, eu duvido muito que ele se aliar a alguém como ela, tudo mais. E ele pergunta, e ela tenta jogar uma indireta de que já achou que ele tentaria olhar para os peitos dela, falando para ele parar de olhar e tudo mais, mas lembrando que aqui não tem um conflito de geração Z, né, mas aqui não é igual ao mundo real. E ele fala que, como está em uma termal, ele respeita o código de conduta moral que se espera numa casa de banho, de você não estar olhando as pessoas tomarem banho, né, manos? E é claro, pede pra ela não olhar pra Excalibur dele. Ela tenta zombar do amiguinho do nosso querido Shadow. Porém, entretanto, todas as vias, não sei se aqui temos alguma adulteração de slime. A guria contemple a Excalibur, minha filha. Shadow dá pra ela o que nenhuma das meninas da Shadow Garden, mesmo sendo 1 bilhão de vezes melhores do que ela, tiveram acesso. Ela viu a Excalibur do Senpai, sendo que nem as leais seguidoras do Shadow, que basicamente fazem a operação dele ter vida,
botaram os olhos nessa espada sagrada e ele mostra a ferramenta dele se exibindo. Que a Excalibur dele só sai da bainha na hora de trabalhar, minha filha. E ela contemplou a Excalibur, mano, e ficou muda. A Excalibur é gigante. Foi um momento fanservice a la Shadow que, caraca, o cara quebrou todos os clichês dos banhos de termais. Mas tudo bem, né, mano? E coitado, ela ainda ficou, sabe, se sentindo minúscula. Porque percebeu que os airbags dela não dão pra bainha daquela Excalibur, coitada. E ela tá gostando do Shadow, do Cid, apesar de tudo. E com isso, né, mansos lindos e mansos maravilhosos, ela vai, né, mansos, ajudá-lo de certa forma nesse evento. E vai começar o tal evento, né, mansos? E ela, claro, ele percebe que o padreco da igreja é o responsável. Tá no meio de muito mistério, porque com a morte do principal padre daquela cidade, o seu substituto malandro, que é claro, cara, esse cara é um vilão. Não tem como esse lixo humano não ser um vilão. E ele tentou expulsar a princesa de fazer a auditoria dela na cidade, porque aqui é Brazuca, né, mano? A lá Brasil das ideias, o cara chamou o STF e se usou do direito de que com a morte do padre ela não tinha autoridade para continuar com a sua auditoria, né, manos? E tava ali toda braba e tudo mais, e vai se iniciar o desafio, mano, com a cronista do Shadow disfarçada de escritora famosa, usando a sua identidade falsa, tá ali também aproveitando o evento na área VIP e tudo mais. E, mano, ela se sente intimidada quando vê os airbags da menina, sentindo-se uma pobre beta no meio de alfas e tudo mais, e ela dá um olhar de total desprezo pra ela, porque ela não é digna de estar nas crônicas de Lord Shadow, porque, querendo ou não, ela teve um relacionamento falso, mas teve com seu senpai. Sendo que Shadow também caga pras meninas da Shadow Garden, apesar de serem suas subordinadas, a história basicamente vai se dividir quase que em dois núcleos de história. O núcleo do Cid brincando de eminência das sombras e o núcleo das meninas realmente resolvendo as paradas e sendo muito mais eminências das sombras que o Shadow. Shadow basicamente criou o que ele queria criar, e só que ele mesmo não. Ele ocupa de forma quase que falsa, como um sop das ideias, o palco de eminência das sombras. E vai começar ali o desafio. Um torneio tão chato, cara, que nenhuma luta basicamente é mostrada inteira. São só pequenos fragmentos dessa luta. Mas, como a Tabaco disse, não podia ser maior. A princesa amiga de Shadow, cara, inscreveu Cid no torneio. Agora ele tinha várias opções. Ele queria fazer uma entrada dramática e tudo mais, mas não queria ser humilhado ou desistir da história para manter o seu disfarce de NPC, para continuar com o poder, para não revelar que ele tem o poder da eminência das sombras e tudo mais. Ele podia desistir, tentar fazer alguma coisa. Não tinha muito, ele vai apelar para uma tática de distração, no caso, onde ele vai aparecer como Shadow no meio do palco, como se o Shadow fosse aparecer ali para tentar propor um desafio ao santuário, e evocando seus poderes, cara, que já mostra que a magia dele é de muito alto nível. Ele vai lançar a braba, um desafio ali pro santuário, e é claro, por ser o Shadow,
portador de uma magia basicamente infinita. Ele vai evocar o ser mais poderoso preso naquele santuário, que é uma poderosíssima bruxa, a bruxa principal da história, provavelmente, que vai ser uma grande aliada do Shadow, ou coisa assim. Só que é só tipo um fragmento da mulher. E agora o próprio Shadow vai gozar lindamente, porque ele amou ter invocado essa bruxa, porque além dela ser muito poderosa, ela é capaz de proporcionar algo ao Shadow que nenhuma outra pessoa um duelo à altura dele. Afinal de contas, grandes esgrimistas podem conversar com as lâminas. Essa mulher bateu um papo cabeça com o senpai. Os outros ali só babando, querendo saber mais sobre a tal bruxa. O próprio padre reconhece que a escritora é muito bem informada, porque as informações sobre essa bruxa são extremamente sigilosas, mesmo entre os altos membros do clérigo. E elas tentando seduzir o padre pervertido, vai conseguir mais informações. Ela tá tentando distrair. Como uma linda mulher, ela consegue usar a arma da beleza feminina pra lutar. Cara, isso é muito mais Eminência das Sombras do que o próprio Shadow. E o Shadow vai dar uma aulinha, ele vai dar uma luta maravilhosa com essa bruxa. Os dois estão dançando o lindo tango da batalha, é romântico, é poético. Quanto essa luta é maneira. A bruxinha usando ali as magias de sangue, e eles vão mandar muito ver. E uma luta deliciosa, porque o Shadow tá desfrutando bastante de alguém que realmente é forte, é capaz de o enfrentar, né? O cara que é alguém à altura do desafio que ele mesmo é. Cara, é um tango lindo. E é claro, ele deseja poder ter enfrentado essa bruxa no seu auge, para poder, como se disse, mostrar o máximo, mas ele consegue, é claro, ganhar a luta, dando ali um desejo extremamente profundo para ela, de que queria ter enfrentado ela no auge dos poderes dela, ele percebendo que ela tem algo a ver com a mão do demônio, percebendo que ela tá meio que acorrentada espiritualmente falando. E inclusive, mano, o Shadow vai dar no catapimbas depois de ter resolvido a paradinha ali pra voar. Só que ele não percebe, né, que alfas não têm o direito de sair de fininho, e ele conseguiu zerar o santuário. Uma insígnia vermelha gigante aparece. O Shadow, como se diz, decidiu resolver as coisas, até a alfa percebe isso. Cara, é muito engraçado perceber o quanto o Shadow tá acima dos outros, e mesmo assim, ao mesmo tempo, cara, ele não tem muita noção das coisas. E é isso, mano. Deixa o like, se inscreve, porque esse vídeo já tá gigante. Deixa o like, só voltem para mais, mano. Deixa um comentáriozinho aí, né, maninho pequenininho, tadinho.